rotina ela é vilã ou ela é a nossa aliada? Deu positivo. E agora? Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não passo por aqui, né? Mas a rotina de mãe, para quem é mãe, sabe, a gente tem uma demanda muito alta e precisa, né, administrar ali. Infelizmente eu não tava conseguindo mesmo fazer vídeos aqui, tava com outros projetos, outras programações, fazendo outras tarefas e os vídeos acabaram ficando de lado. Mas eu resolvi voltar para compartilhar algumas coisas, algumas vivências que a gente teve nesse período aí que a gente ficou meio offline. Bom, uma das coisas que eu queria muito compartilhar com vocês e que muitas vezes a gente deixa de lado é sobre a rotina. A rotina ela é vilã ou ela é a nossa aliada? Quando a gente entende que a rotina é nossa aliada e não uma vilã nas nossas vidas, tudo fica mais leve, mais tranquilo e muito mais fácil de administrar. Por quê? Porque quando eu tenho a rotina da casa, da criança como vilã, parece que tudo aquilo fica sobrecarregado. Ai, eu tenho que ir pra casa porque meu filho tem que dormir. Ai, que saco, eu tenho que fazer isso porque meu filho tem que almoçar. Eu tenho que fazer isso. Mas quando você tem a rotina bem estabelecida, aquilo vai guiando o seu dia a dia, as coisas se tornam muito mais leves e tranquilas. Quando eu faço a rotina certinha com o Samuel, nosso dia flui muito bem, a nossa noite também, então tudo coopera para que aquilo aconteça e que lá no final eu colha um bom fruto. Se eu faço a rotina certinha com ele, o que acontece? Ele come bem, ele acorda bem disposto, ele se alimenta de uma forma adequada, eu não preciso brigar para ele comer, eu não preciso fazer malabares na frente dele para que ele coma um pouco, ele come bem. Na próxima refeição ele vai se alimentar bem também, porque tá tudo ali no cronograma. Ele faz o cochilo da tarde, acorda disposto, já tá pronto para a próxima refeição, a próxima fruta da tarde. Brinca, tá bem disposto, não fica manhoso, não fica choroso, sabe? Não fica aquela criança fazendo às vezes birra, porque eu compreendo assim, que quando o Samuel ele não está no seu dia perfeito, é porque a culpa foi minha. Porque eu não fiz com que aquele dia fosse bom pro Samuel. Eu que acordei ele fora do horário, ou eu deixei ele ficar com fome mais tempo porque eu não tava com as coisas preparadas, ou eu que deixei ele dormir demais ou dormir de menos, e daí ele acorda irritado e isso vai só sobrecarregando o dia dele. Aí lá na frente, lá no final do dia, não adianta a gente querer também que a criança tenha uma noite de sono perfeita, porque muitas vezes isso não acontece. Eu percebo que quando eu faço tudo certinho, até o sono do Samuel é muito melhor, porque todas as coisas no dia cooperaram para que lá no final do dia ele conseguisse descansar, conseguisse relaxar e dormir bem. Ele se alimentou super bem, ele brincou bastante, ele gastou as energias que ele precisava, ele descansou na hora que ele precisava, e daí lá no final isso acarreta de uma forma muito mais saudável e efetiva para todos nós. A rotina também é nossa aliada, porque quando a gente trata-se de cuidados da casa e dos filhos, quando tá tudo na bagunça, fica difícil da gente ordenar as coisas. Então a rotina também serve para isso, para que eu não precise fazer tudo num dia só, ou me desgaste totalmente na casa num dia só, e daí o meu filho fique de lado, ou fique na TV. Eu percebo que eu também tenho essas falhas. Quando eu deixo acumular as coisas e saio fora da rotina, eu tenho que, por exemplo, me recorrer à TV, porque o Samuel fica mais calmo, fica preso aquilo ali, e eu consigo fazer o que eu preciso fazer na casa. Só que eu sei que isso não é saudável para ele e não vai ser saudável para nós depois, porque daí quando eu desligo a TV, ele já fica mais irritado, ele já fica chorando porque ele fica pedindo aquilo. Então, tudo que sai do normal nosso vai gerar um transtorno que depois tem que ser corrigido por nós pais. Tem pessoas que fazem cada dia um dia e tá tudo certo se lá no final do dia você vê que isso está
gerando sinais positivos para o seu filho. Eu tento fazer tudo com que eu me esforce um pouco para cuidar da casa, mas eu também preciso ter o tempo com o Samuel. Acho que um detalhe que eu acho bem importante ressaltar é que a gente não vai abandonar a casa ou abandonar os afazeres ou o trabalho, enfim, para ficar somente com a criança, mas ele precisa de uma atenção só para ele. Então, como que eu faço? Eu começo o nosso dia com o café da manhã, né? A gente faz nossa oração, a gente toma café e a gente vai ter um tempo juntos. Eu e o Samuel, a gente senta, eu sento lá no quarto dele, eu dou atenção pra ele, eu começo, né, eu às vezes só sento e fico ali do ladinho dele, ele que vai oportunizando eu de participar ou não da brincadeira, ele vai às vezes traz um livro e senta no meu colo porque quer que eu leia, a gente faz o nosso devocional, então eu tenho ali um tempo de né, comunhão com ele. Depois que eu tenho esse tempo de comunhão, eu consigo sair tranquilamente do quarto e fazer as outras tarefas, dar uma organizada aqui nas coisas do café, lavar a loucinha do café, deixar as coisas meio preparadas para fazer o almoço, porque ele vai tranquilamente ficar sozinho, interagindo com as suas coisas. No máximo que eu faço é ligar uma música e eu tenho evitado de ligar na TV, eu coloco às vezes na caixinha da JBL, para que realmente ele só fique com o som. Às vezes até com a imagem do Spotify aqui que fica travada, né, da capa do álbum, às vezes ele fica tipo aqui querendo ver. E não é o momento dele perder assistindo, é o momento dele interagir. Então eu coloco às vezes uma musiquinha pra ele lá no quarto e ele vai e volta com os brinquedos e interage. Ele consegue interagir sozinho sem ficar necessitando toda hora da minha intervenção e da minha atenção. Então, sim, se você é uma mãe recente ou se você está na dúvida se a rotina vai te ajudar ou não, às vezes as pessoas acham que a rotina vai mais atrapalhar a vida do que ajudar, mas eu vou falar sinceramente para você, a rotina, ela é uma facilitadora dos nossos dias, principalmente para as mães com os filhos, porque com a rotina a criança vai aprendendo que aquilo ali funciona daquela forma, a gente exclui praticamente todos os tipos de birra, irritabilidade, porque quando eles estão assim é porque algo não foi suprido no dia deles. Talvez não foi suprida toda a atenção que eles precisavam, talvez não foi suprido o alimento, talvez não foi suprido o sono. Então, quando eu vejo que o Samuel tem uma atitude de irritabilidade, de birra, eu já percebo o que eu falhei naquele dia, ou o que tá falhando naquela hora, naquele momento, porque se ele lancha 3 horas e já é 3h20, ele tá fazendo birra, manha, tá mais choroso, né, tudo que ele faz não tá bom, é porque ele está com fome, já passou da hora dele comer. Então, isso ajuda bastante, porque muitas vezes, assim, a criança tá naquele momento de não conseguir expor o que ela tá sentindo, porque ela tá com fome, mas ela não consegue expor, ela não consegue falar, mãe, eu estou com fome. E ela demonstra isso de outras formas. E às vezes, nós pais, a gente não consegue compreender na hora e acaba brigando com a criança para que ela pare de ter aquela atitude, mas no final das contas a falha é sua por não ter suprido a necessidade dela e não da criança. Então, eu acho que a rotina é essencial. Claro que a cada fase do nosso filho, do nosso bebê, né, a gente vai alterando a rotina, a gente vai modificando para que se adapte ao melhor para todos da casa. Antes o Samuel tinha mais sonecas, agora ele tem menos sonecas. Antes ele dormia mais cedo, lá por umas 7h30 ele já fazia o banho, já dormia. Agora ele dorme mais tarde, lá por umas 9h. Ele faz uma soneca só. A soneca que ele faz, eu tento sempre estar em casa para que ela seja uma soneca bem efetiva e longa, porque se ele tem essa soneca dele longa de 2 horas, ele passa super bem o dia, ele se alimenta bem, ele vai dormir bem depois no final do dia. Então, aos poucos você vai conseguindo compreender as necessidades da criança e conseguindo adaptar as necessidades da sua casa, com o seu trabalho, com o seu marido, para que tudo se encaixe e entre na rotina que todos vão cooperar. Gente, eu acho que o que eu tinha para falar de rotina é isso. É algo assim que eu realmente entendi o quanto faz bem para nós
Se você quiser, pratique na sua casa, tente aí uma rotina. Ah, Ellen, quer às vezes dica? Ah, Ellen, meu filho tá com 6 meses, tá com 8, tá com 9, como que você fazia nessa fase? O Samuel já tá com 1 ano e meio, então a rotina já é um pouco diferente. Mas pode colocar aqui nos comentários, vamos interagir, vamos bater, né? Um bate-papo, fazer uma conversa aí que vai ser muito relevante. Se você tem alguma dica da sua rotina que você acha que faltou eu falar aqui nesse vídeo, coloca aqui nos comentários também. Não deixe, por favor, de curtir, de compartilhar, porque tem muita gente que realmente precisa, às vezes, saber disso que eu tô compartilhando com vocês aqui agora, tá bom? Um beijo pra você e até o próximo vídeo.